Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula passada nós falamos sobre os segmentos de retas, linhas poligonais e polígonos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as figuras espaciais. Vem comigo! Bem pessoal, as figuras geométricas podem ser bidimensionais ou tridimensionais. E isso vai depender diretamente da quantidade de dimensões de cada figura. No caso das figuras bidimensionais, o nome já diz bi, duas dimensões. Os polígonos são figuras bidimensionais, possuem duas dimensões, o comprimento e a largura. Já as figuras tridimensionais, o nome já diz três dimensões, certo? Um exemplo de figura tridimensional é o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide. São figuras tridimensionais, possuem comprimento, largura e altura. O ambiente usado para construir figuras bidimensionais se chama plano. E o ambiente usado para construir figuras tridimensionais se chama espaço. E é daí que a gente tira o conceito de figuras planas e figuras espaciais. Gente, as figuras geométricas espaciais são divididas em dois grupos. O grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Vamos entender quem são os poliedros. Vem comigo. Gente, poliedro é uma palavra que surgiu da união de outras duas palavras, que são essas aqui. Poli, que quer dizer vários, e edro, que quer dizer faces. Ou seja, um poliedro é uma figura geométrica espacial que possui várias faces, certo? Os elementos de um poliedro são esses aqui: face, aresta e vértice. Os poliedros também possuem algumas classificações. Vamos conhecê-las. Prismas. O prisma é uma figura espacial ou sólido geométrico, eu também posso chamar desse jeito, que possui duas faces opostas, que eu também posso chamar de bases, ok? Essas faces opostas têm o mesmo formato, certo? E as faces laterais são quadriláteras. Então, qualquer sólido geométrico que tem essas duas características, faces opostas com o mesmo formato e faces laterais quadriláteras, eu vou chamar de prisma. Nesse caso, eu tenho um prisma triangular. Por quê? Porque as bases desse prisma são no formato de um triângulo, né? Nesse outro caso, eu tenho um prisma pentagonal. Por quê? Porque nas bases desse prisma eu tenho pentágonos. E nesse outro exemplo, eu tenho um prisma hexagonal. Por quê? Porque nas bases desse prisma eu tenho hexágonos. Dentre todos os prismas, nós temos dois que recebem nomes específicos. São esses aqui: o paralelepípedo e o cubo. Pode observar que as faces opostas dessas duas figuras geométricas têm o mesmo formato e que as faces laterais são quadriláteras. Eu posso até dizer que esses dois prismas são prismas quadrangulares, mas recebem nomes específicos: paralelepípedo e cubo. Pirâmides. As pirâmides são sólidos geométricos que possuem apenas uma base. E as faces laterais são triângulos. A forma como eu vou nomear a pirâmide depende diretamente da sua base. Nesse caso, eu tenho uma pirâmide quadrangular. Por quê? Porque na sua base eu tenho um quadrilátero.
Eu posso ter outras pirâmides. Eu posso ter uma pirâmide pentagonal. Eu posso ter uma pirâmide hexagonal. Depende muito da base. Gente, existiu um filósofo chamado Platão. Esse cara entendia que o universo poderia ser resumido em 5 poliedros. Olha que interessante. Esses poliedros passaram a ser conhecidos como os sólidos de Platão. E os sólidos são esses: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Vamos ver essas figuras mais de perto. Certo, pessoal? Nós temos aqui um tetraedro. É uma figura formada por triângulos equiláteros. Ao todo, essa figura tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Platão dizia que essa figura representa o elemento fogo. E observem que se trata de uma pirâmide de base triangular. Bem, agora nós temos um hexaedro. Essa figura é formada por quadrados. Ao todo, ela tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Platão dizia que esse sólido representa o elemento terra. Observem que essa figura é um cubo, ou um prisma quadrangular. Temos agora o octaedro. O octaedro é formado por triângulos equiláteros também, gente. Ele tem 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. E o elemento da natureza que esse poliedro representa é o ar. O dodecaedro é uma figura formada por pentágonos. Ao todo, são 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. E essa figura representa, segundo Platão, o universo, o cosmos. E por fim, nós temos o icosaedro. Essa figura é formada por triângulos equiláteros também. Ao todo, ela tem 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. E o elemento da natureza que essa figura representa é a água. Gente, os sólidos geométricos podem apresentar superfícies curvas. E quando o sólido apresenta uma superfície curva, eu o chamo de corpo redondo. E temos aqui 3 exemplos de corpos redondos. É o caso do cilindro, do cone e da esfera. São figuras espaciais que possuem superfície curva. Bem, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero ter ajudado vocês, mas se por acaso vocês ainda têm alguma dúvida, me procura lá no Instagram, Prof. Lemuel, ok? Não deixe a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo, me procura lá no Instagram, ok? Até a próxima aula!